Digamos que você tem uma nascente, um córrego, um riacho, como esse daqui, por exemplo, no caso é uma nascente que nasce na mata. Isso quer dizer que tem argila suficiente e esse solo é bom. É uma piscicultura já profissional, tem uma área de viveiros escavados aqui, canal de drenagem, canal de abastecimento, laboratório de reprodução. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. A gente está aqui na fazenda hoje e vamos falar sobre um tema muito legal, muito bacana para você que está pensando em construir o seu viveiro, a sua represa, seu tanque, seu açude, seja como você queira chamar. Alguns pré-requisitos são muito importantes antes de você começar a sua construção e é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? E esse vídeo vai ser como se fosse uma aula um pouco extensa em que a gente vai abordar 3 principais tópicos, tá? Prepara o caderno, prepara a caneta, que eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai ter elucidado muitas dúvidas que você tem e que você precisa sanar antes de começar o seu projeto. Então, vamos lá. Questão número 1, água. O primeiro parâmetro que nós vamos analisar em relação à água é a quantidade. É um fator quantitativo, quanto de água você tem para trocar na sua piscicultura. Não existe uma regra definida, olha, você precisa ter tantos por cento para trocar por dia, porém a gente tem alguns números de referência. Se você não quiser ter o máximo da produtividade, se seu tanque for um tanque de lazer, um viveiro de pesca, que você não queira ter o máximo de produtividade por metro quadrado, a gente estaria falando entre algo de 1% e 5% de renovação ao dia. Se você quiser produzir, chegar próximo a 1 kg por metro quadrado, você precisa ter o máximo de renda nessa área, você vai precisar elevar essa taxa de renovação para manter parâmetros de qualidade de água estáveis, níveis de amônia baixo, e aí esse número saltaria, por exemplo, para 5%, chegando próximo até 10% de renovação. Aí existe mais uma questão que influencia isso. Existem 2 tipos de construção básica que vão influenciar nessa questão da sua demanda hídrica. Demanda hídrica seria quando você vai a fundo no seu projeto, você precisaria de mais algumas informações, por exemplo, a taxa de pluviosidade anual da sua área, não sei de onde você está falando no Brasil, aqui em São Paulo a gente tem uma média, o pessoal no Ceará pode ter outra, então isso pode ser levado em consideração também. A questão do solo, a infiltração, se você fizer um tanque num solo arenoso, você vai ter que trocar mais água porque você vai perder água por infiltração. Aqui a gente está no Vale do Ribeira, temos muita argila, segura muito bem a água. Outra questão é a taxa de evaporação. Bom, porém, se você já tem um solo encharcado, a construção mais comum que a gente vê nos nossos clientes por aí é você ter um vale, um lugar baixo em que já tem um curso da água. Naturalmente, esses lugares já têm deposição de argila há muito tempo. Então essa argila está servindo como se fosse um selo vedando a água já está ali. Aí as pessoas fazem um barramento nesse vale, nessa região baixa, e você não vai perder quase nada de água. A água já está passando por ali. Então você sempre vai ter fornecimento de água e essa questão da renovação vai ser praticamente não necessário se preocupar. Agora, se você construir um viveiro como esse daqui, por exemplo, em que não tem nenhuma nascente, nenhuma fornecimento de água, você tem que se preocupar sim no abastecimento desse viveiro. Aqui a gente tem algo entre 3% de renovação, se a gente está com uma alta densidade a gente chega a 5% de renovação, e quando a gente está no pico da produção de alevino na safra, com uma densidade altíssima, a gente chega a 10% de renovação por dia. Então, esse é um parâmetro que diferencia de estrutura para estrutura, de finalidade para finalidade. Aqui a gente tem um cunho comercial, a gente precisa extrair o máximo da produtividade. Agora, se você não quiser ter dor de cabeça, densidade mais baixa, peixes estáveis, poucos problemas, baixa renovação e você vai ter sua lagoa tranquila, tá? Porém, é muito bom você mensurar, se você tiver essa possibilidade, de você medir quanto de água você tem. E para isso a gente vai fazer um teste lá na nascente, em que a gente vai medir quanto de água a gente tem numa nascente. E com isso a gente tem um parâmetro de referência, tá? Para isso a gente vai precisar de um volume conhecido, um becker, um balde, uma garrafa PET e também um cronômetro com
volume e tempo, a gente vai chegar na vazão, tá bom? Que é dado em metros cúbicos por dia, litros por segundo. E é isso aí, vamos lá. Digamos que você tem uma nascente, um córrego, um riacho, como esse daqui, por exemplo, no caso é uma nascente que nasce na mata. A gente está num lugar muito especial. Aqui é uma das nascentes do Big Lake, dessa represa. E a gente vai mensurar quanto que a gente tem de água aqui. Para isso, a gente veio, colocou um tubo e canalizou. A gente está obrigando toda a água a passar pelo tubo. E aí a gente vai pegar um pote, um cronômetro e vamos medir aqui qual que é a vazão que essa nascente está nos dando. Com isso você consegue saber qual que é o tamanho da estrutura que você vai conseguir construir com a água que você tem, beleza? Então, muito básico, basta pegar uma enxada, fazer um barramento nesse local e canalizar a água para você medir, tá bom? E aí a gente vai fazer também depois análise de água dessa água aqui, beleza? Então vamos lá. Aí pessoal, a gente precisa de duas coisas para medir aqui. Um compartimento com volume conhecido, nesse caso esse baldinho aqui tem 3 litros, e um cronômetro, tá? E aí a gente vai ver em quantos segundos essa água vai encher esse baldinho. Então você pode usar uma garrafa PET, pode usar um balde de 10 litros. Quanto maior o volume, mais tempo você ficar aqui, mais preciso vai ser, tá? Então se às vezes encher em meio segundo, muito rápido, vai ter uma margem de erro maior. Bom, vamos lá. Preparado aí? 1, 2, 3 e vai! 2 segundos, ponto 9. Encheu 3 litros. Esse baldinho, 3 litros dele tá quase na superfície, não tá com ele transbordando, tá? Então, com isso a gente sabe, por uma regra de 3, que a gente vai fazer uma matemática aqui, qual que é a vazão dessa nascente. Então essa nascente, fazendo uma conversão, uma regra de 3, em 1 segundo ela nos fornece 1,03 litros. Vamos arredondar para facilitar, então ela fornece 1 litro por segundo. E aí você se pergunta, tá, quanto isso implica? Eu consigo usar essa água para abastecer quantos metros de viveiro? Então pessoal, 1 litro por segundo aproximadamente essa nascente. Se a gente quisesse 1% de renovação por dia, fizesse um vale, um barramento, essa água aqui abasteceria mais ou menos 1 hectare de viveiro, tá? Então um tanque de 100 por 100, bastante coisa. Se a gente quisesse uma piscicultura mais comercial, por exemplo um pesqueiro, uma coisa que você precisa ter uma densidade um pouco maior de peixe, ou você quer engordar, chegando quase na produtividade máxima sem aerador mecânico, que seria 1 kg por metro quadrado, que seria excelente, mas cuidado com isso. A gente já conseguiria, por exemplo, 2.000 metros quadrados de viveiro. Isso daqui representaria 5% de renovação. E se a gente quisesse uma piscicultura intensiva, vamos dizer, tilápia, vamos bater 4, 5 kg por metro quadrado, aerador e troca de água. Isso daqui, com 10% de renovação, nos possibilitaria ter 1.000 metros quadrados de viveiro com essa produtividade. Bom, então é mais ou menos isso, tá? Você pode levar esse parâmetro da porcentagem de renovação para definir qual será o tamanho do seu tanque, tá? E se seu viveiro tiver num vale em que você já tem uma água correndo, esse solo já está encharcado, você não vai perder água, e você quer só construir uma represa ali porque você quer ter um peixe, já tem uma água passando que nunca para o ano inteiro, faz seu barramento, fica tranquilo, faça conforme as leis, mas água não vai te faltar, tá bom? Se você não quiser abusar da densidade, muito provável que você não terá problemas. Beleza? Então, se você pegar um viveiro, por exemplo, tá? Um viveiro de 1.000 metros quadrados, 10%, adote que esse viveiro vai ter 1 metro de profundidade, isso vai equivaler a 1.000 metros cúbicos. 10% de renovação de 1.000 metros cúbicos dá 100 metros cúbicos por dia. Então, beleza. Então você, para um viveiro de 1.000 metros quadrados, você precisa de 100 metros cúbicos de renovação por dia. Agora a gente precisa fazer uma conversão de unidades. Na nossa matemática do viveiro, a gente está em metro cúbico por dia e aqui a gente está em litros por segundo. Então, para a gente chegar em litro por segundo, a gente faz uma questão de conversão de unidades que você não precisa saber. Você pega o metro cúbico por dia
divide ele por 86.400 e multiplica por 1.000. Bom, o que é isso? Você não precisa decorar. Você pega o valor de 100 metros cúbicos por dia, dividiu por 86.400, que em um dia tem 24 horas, em uma hora tem 60 minutos e em um minuto tem 60 segundos. E aí você multiplica por 1.000, porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros. E aí você chega em litros por segundo. Então se você pegar 100 metros cúbicos por dia, que é o que você precisa, dividir 100 por 86.400 e multiplicar por 1.000, você tem que um viveiro de 1.000 metros quadrados precisa de aproximadamente 1,1 litro por segundo. Então essa nascente aqui, ó, ela consegue abastecer 1.000 metros quadrados de viveiro, tá? Muito bacana isso. Se você quiser ir a fundo, você pode estreitar mais essa conta. E tem uma outra questão interessante aqui. Se a sua água, digamos que você vai construir um viveiro aqui, certo? Não seria interessante você construir o viveiro logo nesse córrego aqui, porque quando vier uma enxurrada, isso é muito normal. O mais comum dos clientes nos dizerem de motivos de perderem um peixe é porque a enxurrada levou tudo. Então, tá vendo aqui o córrego natural? Constrói o tanque lateralmente ao córrego natural. Porque quando vier a enxurrada, que vai cair aquele mundo de 200, 300, 400, 500 milímetros, ele passa reto e não destrói o seu tanque, tá? Se você for construir um tanque nesse vale aqui, que capte essa água, você faça um barreamento dessa água, se prepare para construir um bom extravasor de água, tá bom? Aí agora a gente vai fazer testes de qualidade de água. E assim, para começar, essa água, cheguem aqui. Essa água, ela vem dessa nascente e aqui a gente já tem uma vida acontecendo. Já tem peixes, já tem camarões, a natureza já está vivendo aqui. Isso quer dizer que essa água tem parâmetros bons. A gente não sabe ainda principalmente o pH dela. Muito provavelmente, que a gente já conhece aqui, é uma água de pH ácido. Porém, já é um bom indicativo. Se na sua água de captação já tiver peixes e a vida acontecendo, quer dizer que você não tem uma toxina absurda que vai matar todos os seus peixes. Porém, é sempre bom verificar. E se você vai pegar água do solo e trazer para cima, é bem importante você analisar. Porque no solo, a água subterrânea pode ter problemas de pH, pode ter excesso de CO2, pode ter excesso de ferro, baixo oxigênio. Então, principalmente se você vai captar do subsolo, prepare-se para fazer uma boa análise de água. Agora vamos analisar essa água aqui. Vamos lá. Para analisar o pH, a gente está com um kitzinho aqui simples. É um kit da Prodac. Você encontra diversos testes. O que importa é que eles tenham um range, um começo e fim, grande, amplo. Por exemplo, esse vai de pH 4,5 a 9. Tem alguns testes que tem pH de 6 a 8. É uma margem pequena, pode estourar a escala, tá? Então, muito básico, a gente vai pegar 5 ml de água nessa provetinha aqui. 5 ml de água. Ok, perfeito. Adicionar 2 gotas e verificar a cor que ela vai reagir, tá? Então vamos lá. 1, 2. Já reagiu, já tá com uma coloração. Agora vamos ver de perto aqui. Olha, tá entre 6,5 e 7. Vocês conseguem ver aí? 7 é a melhor escala aqui. 7,5 já ficou demais. Então essa água, ela tá com pH neutro, excelente, muito bom. Eu achei que ela ia estar ácida, porque em alguns momentos, em algumas partes aqui da fazenda, ela tende a ficar mais ácida. Então, ok, pH 7, perfeito. A melhor coisa que você tem é entre 6 e 8. Agora vamos fazer o teste da alcalinidade. O outro teste interessante a se fazer é o teste de alcalinidade. A alcalinidade, ela causa um efeito tampão na água, em que ela faz com que tenham poucas flutuações de pH. Uma coisa mais específica, não vou entrar em detalhes aqui. Mas é o seguinte, aqui a gente está usando o teste da Veromar. Compre qualquer teste, que a empresa tenha credibilidade. Eu não vou falar exatamente, segue as instruções do seu teste. Cada teste
tem as suas especificações. Só siga a instrução. Vamos voltar aqui para o resultado, tá? Só um segundo. Nesse caso, nessa titulação básica aqui, a alcalinidade, eu precisei usar 4 gotas do reagente 2, deu 35, o que é muito bom para viveiros escavados, tá? Algo entre 30 e 50 é excelente. E já mostra que essa água já tem uma alcalinidade boa, tem um pH bom, já tem a vida se proliferando, então, meu, perfeita, perfeita. Essa é uma água excelente para os nossos cultivos. Vamos voltar só um pouco em questão dessa matemática, vamos tentar deixar isso mais simples e mais claro para vocês, tá? Mais qualidade de água aprovada. O terceiro ponto referente à água é aonde está localizada a sua água. Pensando na topografia do terreno, é melhor que a água, o seu fornecimento, o abastecimento, ele esteja elevado em relação a onde você vai construir o seu viveiro. Por quê? Porque aí a água vem por gravidade. É muito melhor, você não tem gasto energético, você não precisa montar sistemas de bombeamento. E, por exemplo, olha esse viveiro aqui. O abastecimento dele começa lá em cima da fazenda e a água vem por gravidade, abastecendo vários viveiros, inclusive esse. Então, avalie aonde está a sua água e como você vai fazer a água chegar no seu tanque. Isso é extremamente importante. Neste caso, a água chega por canaletas de terra mesmo, nada especial, não tem uma tubulação específica. O que tem aqui primordial é gravidade, é nível. O abastecimento está numa cota superior ao viveiro. Então, se atente em questão a isso, vai fazer com que você poupe dinheiro e seja prático, tenha água em quantidade e qualidade. Tem uma coisa que as pisciculturas utilizam, que você pode avaliar para o seu caso, principalmente se você quiser ter um cunho comercial, que é nas partes elevadas da fazenda, assim como a gente está aqui, a construção de reservatórios que vão armazenar essa água e também em períodos de chuva vão receber essa água. Isso faz com que esse reservatório ele seja uma fonte de água muito boa. E mais uma questão importantíssima que é a elevação da temperatura. Então, quando a gente está nos períodos frios e nas frentes frias, essa água fica mais quente e serve como um estabilizador. Quando vem a frente fria, por exemplo, 10 graus, essa água vai sair daqui muito gelada. E quando tem um excesso de calor, ela também vai esquentar muito. Então vai fazer com que essa flutuação de temperatura influencie lá no abastecimento dos seus tanques. Então avalie se vale a pena para você construir um reservatório numa área elevada da sua fazenda também. Mais uma dica. Bom, vamos para o segundo tópico, os tópicos sobre terreno e solo, tá? Então você tem que decidir qual que é o melhor lugar que você vai construir o seu viveiro, tanque ou represa. E o solo onde está esse terreno influencia muito. Eu não sei de onde você está assistindo no Brasil. No Brasil a gente tem diversos tipos de solo. E eles variam de acordo com as partículas que compõem ele. A gente pode ter mais silt, mais argila. E existe um teor necessário de argila para que o seu solo do seu viveiro funcione bem. Isso quer dizer que a água não infiltre, que você consiga construir taludes que aceitem compactação, então que esse material contenha água. E aí tem um teste muito básico chamado teste da minhoca, que a gente vai testar o solo, a plasticidade do solo e a composição. Se ele tiver argila suficiente, o teste dá certo. Se ele for reprovado, você precisa adotar outras técnicas para tentar dar uma corrigida nisso. Então vamos lá, vamos pegar uma amostra desse solo aqui e vamos ver se ele é um solo bom. A gente vai pegar uma amostra, a gente não quer que as raízes influenciem, tá? E aí vamos pegar aqui um pouco desse solo. Vamos lá. Olha só. Tem até uma minhoca aqui. Vamos pegar esse solo aqui e vamos fazer o teste com ele. Ali na bancada a gente vai umedecer um pouco esse solo e fazer o teste. Então a gente tira as raízes que atrapalham o resultado do teste, tá? Então com calma aí você tira as raízes que você tenha no seu solo. E pega uma amostra verdadeira do solo, não uma capa superficial. Por exemplo, se você tiver só um pouquinho de areia na superfície, vá fundo e pegue uma amostra verídica. Aí é o seguinte, a gente vai pegar um pouquinho de água, pode ter um borrifador também, e vamos umedecer esse solo aqui.
até ele chegar numa consistência ideal, sem ele estar com camadas secas no meio dele. A gente vai precisar fazer uma tripa, certo. Ó, chegamos na textura que a gente precisa, um pedaço pequeno é suficiente. E aí a gente vai fazer uma tripa comprida. Essa é a minhoca. Ó, essa quantidade tá mais que suficiente. E aí a gente vai fazer uma minhoca aqui, vai fazer uma tripa comprida. E aí com essa tripa a gente vai fazer um S. E se essa tripa aceitar um S, isso quer dizer que tem argila suficiente e esse solo é bom. Porque se tivesse muito silt, vamos falar muita areia, isso aqui ia rachar, tá? Eu vou postar uma foto aí de um solo que não foi bom, numa fazenda que a gente foi construir e que a gente precisou adotar outras práticas. Então, se o seu solo aceita, se o seu solo for aprovado, você tem um grande ponto positivo. Seu tanque vai reter água e você vai conseguir dar compactação nos taludes, tá bom? Isso vai aumentar a durabilidade e a eficiência do seu tanque. Beleza? Então, teste do solo, ok, nesse caso aqui foi aprovado. Aí outra questão do terreno, se você tem uma área alagada ou uma área seca, isso é importante. O maquinário que vai construir vai fazer toda a diferença. Se você precisa, por exemplo, drenar um brejo antes de você começar a construir, uma máquina que trabalha numa área alagada é diferente de uma máquina que trabalha numa área seca, então tem que levar isso em consideração também, beleza? Então avalia no seu terreno qual máquina é ideal para fazer a construção e se será possível, tá? Então o solo é bom, um solo argiloso, e você vai começar a construir. E aí tem mais um parâmetro chamado corte e aterro, que é o quanto de terra for retirado ser igual ao tanto que vai ser aterrado. Isso quer dizer que a máquina, ao invés de desperdiçar horas máquina levando terra para outro lugar ou trazendo terra, ficar trazendo terra para aterrar, o quanto você cortar, você vai aterrar. Para você saber isso, você vai precisar fazer um levantamento topográfico. Não necessariamente você precisa de uma empresa para fazer isso, você pode pegar mangueiras de nível, basta ter uma noção de topografia, fazer um levantamento topográfico, definir qual que vai ser a altura do seu tanque, as cotas, e a partir disso você consegue saber, fazer um cálculo de quantos metros cúbicos de terra você precisa escavar e quantos metros cúbicos você vai precisar aterrar. A gente vai fazer um exemplo prático aqui com uma maquete de terra, aproveitar que a gente está com a mão na massa, para dar um exemplo sobre construção básico aqui, tá? Para dar um exemplo de construção básico aqui, tá? A gente vai usar um terreno, a gente colocou a terra aqui, vamos fazer uma maquete básica. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? É um dreno dessa área. Você precisa, primeira coisa, é ter uma cota mínima com que, se vier a chover, essa água vai sair. E aí, em relação a corte e aterro, o que acontece? O quanto você cortar, a máquina, ao invés de descartar isso, vai ser usado para construir taludes, tá? E esses taludes tem que se atentar bastante à questão de compactação, porque quando você tira uma terra do natural dela, existe um fator chamado taxa de empolamento, que começa a ter ar dentro da terra. E para você fazer um talude firme, bem compactado, sem infiltração, você tem que se atentar a isso e usar máquinas e materiais para fazer essa compactação bem feita, tá? Então a máquina, ao invés de estar descartando terra, ela está construindo taludes, tá? Vamos tentar fazer aqui um talude simples, tá? Sem nada muito especial. Olha só, pessoal, o volume retirado foi utilizado para a construção de taludes e esse viveiro ficou elevado em relação ao solo natural dele, que é aqui. E essa vala, ela ficou aberta em todo esse período de construção, porque se você vier a ter chuva nessa estrutura, essa água vai escoar. Vamos fazer um testezinho aqui de uma chuva na obra.
Aí, pessoal, choveu durante a obra, a água drenou. E quando você chegar no momento que você está terminando a obra, você tem que instalar um tubo aqui, para se você quiser drenar essa represa daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 1 ano, você precisa ter um tubo na parte inferior, na cota inferior, que no caso é aqui do viveiro, tá? Que se você abrir esse tubo, toda a água do seu viveiro vai cair. E aí, nessa etapa de construção, esse nivelamento do solo é bem importante, porque se você tiver um buraco aqui, ó, essa água nunca vai sair daqui. Você secou o viveiro e tá aqui uma poça, e pode ter certeza, vai ter peixe aqui, vai ter um problemão para você. Então, tente, se possível, quando você fizer o seu viveiro, você conseguir um nivelamento bem feito dessa parte inferior. Existe uma regra, uma declividade que a gente tem que respeitar aqui, tanto nessa parte longitudinal do tanque quanto das laterais também precisam ter caídas, e tudo isso a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Digamos que você vai instalar um tubo aqui, tem que ter esse tubo, para exemplificar, a gente está com um bambu aqui com um ralo, tá? Com uma tampa. E esse tubo, você tem que se atentar ao seguinte: esse tubo ele recebe carga, ele vai receber um peso muito grande aqui do talude, que vai ter meio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros em cima. E se você colocar um tubo de esgoto aqui, que não seja de parede rígida, com o tempo você vai perder esse tubo. Então, invista num tubo bom, numa manilha de concreto. Existe também uma forma de você quantificar qual que é a necessidade da bitola do seu cano, tá? Tem que fazer algumas contas para isso. E aí você vai vedar, chegou na fase final da sua obra, você precisa tapar esse tubo. Aqui tem que ter uma excelente compactação, porque aqui é o ponto que mais vaza em viveiros e mais dá problema, tá? É perto das manilhas, perto desse tubo extravasor. O seu tanque também é bom que ele tenha um vertedouro de água, um momento que, quando vier uma chuva grossa, a água possa sair por um espaço lateral do viveiro, uma tubulação aqui. Isso também tem que ser levado em consideração, principalmente se a bacia de contribuição é muito grande desse viveiro. Isso quer dizer que toda a água em volta pode vir parar dentro dele. Esse é um grande motivo de tanques estourarem e os clientes perderem todos os peixes. Aí agora vamos para um exemplo final aqui. Nosso tanque está construído. Olha só que bacana que ficou a nossa maquetinha aqui de terra. Vamos dar um acabamento aqui para ele ficar bem legal. E a gente agora botar água. Chegou o grande momento. Você construiu o seu tanque e você vai botar ele para encher. Olha só. Ficou meio torto, mas tá bom. E ó, deu infiltração no tubo aqui, ó. Falei, tem que compactar bem aqui o talude. Essa parte do tubo é chata. E aí tem também um ralo no tubo. Nosso bambu é furado. Vamos colocar mais um pouquinho de água. Ó. Chegou até lá em cima. E aí agora passou-se 1 ano, 2 anos. Você quer fazer uma renovação, você quer tirar um pouco dos peixes que tem, você quer vender, você quer comercializar, e aí você vai lá e saca o seu ralo, e olha aí, ó. E aí o seu tanque vai secar por inteiro, galera. Aqui é preciso que tenha um nível inferior, a gente chama de canal de drenagem, vala de drenagem, e ela precisa receber essa água. Inclusive tem uma parte de legislação que envolve isso. E aí o seu viveiro, ó, começa a secar e vai drenar completamente. Ó, a parte de secamento final, tem que drenar toda a água. A tubulação tá lá na cota inferior, vai puxar tudo. Olha só que maravilha. É uma questão básica, mas que faz toda a diferença na durabilidade e viabilidade do seu viveiro. Tá bom? Aqui existem algumas formas de fazer isso, monge, cachimbo, algumas possibilidades, tá? Algumas têm pontos fortes, algumas têm pontos fracos, e é isso aí. Isso é planejamento, corte e aterro, uma movimentação de
terra eficiente, eficaz e mais barata possível, tá? Vamos para o próximo tema. Bom, pessoal, e agora vamos para o terceiro ponto, que é o seguinte: a gente já viu a água, a gente já viu o terreno, e qual que é a terceira questão? A terceira questão é conhecimento, é know-how, para você fazer um projeto bacana, para fazer um projeto bom, funcional, sem gambiarra, sem ficar parando no meio do caminho. Então, busque conhecimento, tente achar manuais na internet, assista vídeos como esse, coisas que façam você olhar para sua área e façam você começar a tentar resolver as questões que vão aparecer. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha numa palestra que eu dei sobre construção de viveiros escavados. Aqui eu vou falar rapidamente sobre alguns temas para ajudar a trazer mais informações e elucidar algumas coisas que a gente conversou aqui, tá? Olha só, a diferença dos viveiros escavados que trazem uma parte da água dos córregos e não tudo, não está passando dentro deles, e as represas e açudes, que são os barramentos, né? A gente falou sobre isso. E olha só, um viveiro escavado, piscicultura do século 21, tá? Olha o fundo do viveiro, o viveiro com inclinação, abastecimento de água, drenagem, um monge, as fezes dos animais saem do tanque. Isso tudo, pessoal, é engenharia, é questões que vão fazer o seu projeto dar mais certo. Se você, por exemplo, quiser drenar o seu tanque, você vai precisar secar o seu tanque. Uma vez daqui 10 anos você vai precisar. Aí você vai secar o tanque, a água não sai. Não sai porque você não fez uma terraplanagem adequada no fundo, você não botou inclinação, ou você usou um tubo errado. E são essas questões que fazem a piscicultura se profissionalizar, tá? Então são pequenos detalhes que fazem que sua represa, seu açude, seu viveiro, eles não sejam só um buraco no chão, tá? E aqui eu até usei uma frase nesse slide: um galinheiro não é um aviário. Essa é uma frase de impacto, né? Acaba sendo uma boa frase. Ó, aqui a gente falou do solo, da argila, do teste da minhoca, do S. Olha só aqui um solo que não foi apto, não tem teores de argila suficiente, não fez o S, rachou a minhoca. Corte a aterro, maquinário, trator de esteira não funciona em área alagada com solo mole, retro também não, tem que secar, tem que drenar. Quem faz isso é escavadeira hidráulica. Inclinação de talude, isso depende do seu solo, declividade dentro do viveiro, a tubulação que você vai usar, se vai ter monge, se vai ter um cachimbo, tudo isso varia, tem prós e contras. A demanda hídrica do projeto, a gente falou sobre isso daqui é uma outra parte. E esse é um projeto em 3D bacana, que eu vou abrir ele aqui até. É um projeto lá para Angola. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse projeto. É uma piscicultura já profissional, tem uma área de viveiros escavados aqui, canal de drenagem, canal de abastecimento, laboratório de reprodução, estufa, tudo isso para conseguir começar bem, para conseguir prever tudo bem dimensionado, bem feito. E assim, se você não tem acesso a esse conhecimento, se você não consegue, você pode procurar profissionais também. Eu vou deixar meu telefone na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em contratar uma pessoa, tá bom? A gente tem bons profissionais na área. Então é isso, pessoal. O que eu queria passar para vocês nesse vídeo é isso. Você vê se a sua água é boa, vê se você tem um terreno apto a você construir o seu tanque. E a terceira questão é esse conhecimento para você fazer as coisas direito. E vá fundo, construa um tanque, construa um viveiro. É uma delícia criar peixe, seja em qualquer ambiente, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. A água, o viveiro, ela nos traz paz, tranquilidade, você pegar um fim de tarde, sentar lá com a família, curtir o visual, alimentar os peixes, é relaxante. Isso é uma filosofia até oriental, né? E é isso, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e
curtir esse vídeo. E eu tenho também mais uma questão. Por acaso vocês que estão assistindo aí, vocês teriam interesse em fazer um curso de piscicultura que a gente fosse a fundo em tudo isso? Deixa no comentário se você teria interesse. Um curso que fosse acessível, que tirasse as pessoas do zero, que desse um bom know-how, um bom entendimento da piscicultura para você conseguir tirar sua ideia do papel. Põe aí nos comentários se você tem esse interesse, beleza? Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo.